Olá, aluno. É um prazer estar de volta hoje com a nossa 13ª aula do Estudos Continuados em Matemática. Falaremos hoje sobre funções exponenciais. Eu sou a professora Genay Caseta, formada em Física e tenho pós-doutorado em Astronomia. Olá, é um prazer retomar então aos estudos continuados. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e como o professor Genay já comentou, hoje nós iremos então continuar os nossos estudos a respeito das funções elementares da matemática. Você já conheceu a função polinomial do primeiro grau, já conheceu também a função polinomial do segundo grau e hoje você irá conhecer a função exponencial e também a função tipo exponencial. Mas antes disso, nós temos o contato com a tutora que está respondendo as dúvidas no chat. Acompanhe no quadro. Então, no caso, o canal de comunicação é marina.guerra. Na continuidade, nós temos então o objetivo da aula de hoje. Então, a nossa aula está estruturada nesse esqueleto. Inicialmente, nós vamos conhecer a definição das funções exponenciais. Depois, nós trabalharemos com exemplos, estudaremos propriedades, conheceremos as funções do tipo exponencial e, por fim, realizaremos algumas aplicações. Bom, então, dados já os objetivos, vamos dar início à nossa 13ª aula dos estudos continuados. Voltemos aos slides. Bom, uma função exponencial, né? O que significa dizer que um fenômeno cresce exponencialmente? Ou pode ser também decresce exponencialmente. Por que estudar as funções exponenciais? São duas perguntas muito pertinentes à nossa aula. Aqui, dando um exemplo de crescimento. Vamos começar com o crescimento linear, que é uma reta. Bom, em comparação com o crescimento linear, vamos colocar aqui um crescimento tipo função quadrática. Você vê aqui a diferença da, vamos dizer, velocidade do crescimento da função em relação ao eixo x. E uma função exponencial, olha só, ela começa mais ou menos não tão rápido o crescimento de y com a variável x, mas chega um determinado momento em que ela cresce muito mais rapidamente do que uma função quadrática. Então, existem muitos fenômenos físicos que a gente tem esse crescimento muito grande da variável dependente em relação à variável independente. E é por causa desses fenômenos físicos, desse crescimento muito grande, é que a gente precisa ver as funções exponenciais. Voltemos para o quadro. As funções exponenciais, elas são caracterizadas pelo fato de que, ao longo do tempo, nós estamos colocando no eixo x um eixo temporal. Seus valores dobram se eu estiver falando de funções crescentes, ou eles diminuem para a metade se eu estiver falando de funções exponenciais decrescente. Isso ocorre no intervalo de tempo constante, independente do valor da função num determinado instante. Então, após essa explanação da professora Genay, que você já teve a possibilidade do quê? De comparar com as outras funções que você já estudou na aula, nós vamos então agora explanar uma situação muito interessante da matemática, principalmente da geometria, que é a geometria fractal. Acompanhe no quadro. Você já ouviu falar sobre fractais? O nome parece um pouco diferente, né? Mas fractais, ele vem do latim
fractos, que significa fração, quebrado, e está relacionado a figuras. Figuras geométricas que têm como características principais a autossimilaridade ou a autossemelhança. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que se você pega um pedaço da imagem, ela é representativa do seu todo. Um exemplo que nós temos aqui, ó, nós temos um fractal e quando você pega um pedacinho desse fractal, olha só, você encontra essa similaridade com os demais. É como o brócolis, né, professor? Isso. Né? O brócolis, ele tem essa característica, a samambaia tem essa característica, o gelo, o brócolis de gelo também tem essa característica. Isso. Só que hoje, para esboçar o nosso conteúdo, nós vamos utilizar um tipo específico de fractais. Mas antes, ó, alguns fractais eles podem ser descritos por meio de regras simples e, em geral, recursivas, por processos de iteração, ou seja, a sua construção se dá por meio de processos de repetição de uma mesma ação, aplicando uma grande quantidade de vezes. E um exemplo, né, que nós vamos estudar é o tapete de Sierpinski. Então, no início do século XX, o matemático polonês, no caso, Wacław Sierpinski, 1882 até 1969, ele estudou algumas figuras. Vamos então conhecer essas figuras. Inicialmente, o que nós temos? Inicialmente, aqui, no nossa primeira iteração, nós temos um quadrado e esse quadrado ele é preto, certo? Um quadrado e vamos considerar ele preto como sendo a área considerada. Na segunda iteração, o que aconteceu? Houve uma divisão nesse quadrado em 9 partes e vamos pensar que nós retiramos o quê? Retiramos, né, esse quadrado central. Esse quadrado central é como se fosse vazada essa nossa figura. Na próxima, o que aconteceu? Em cada quadrado preto semelhante ao anterior, nós realizamos esse mesmo processo. E, consequentemente, olha só, aqui na animação, nós começamos a perceber que em cada quadrado preto que nós temos, nós continuadamente iniciamos então esse processo de divisão e de retirar esse quadrado que fica ao centro, certo? Como se fosse pensando numa ideia de que você tivesse algo vazado. E com isso nós construímos então o fractal tapete de Sierpinski. Só que agora nós vamos estudar essa quantidade de quadrados que foram conservados no triângulo de Sierpinski. Então, na primeira iteração, o que aconteceu? Nós tínhamos somente um quadrado, certo? Um quadrado no caso. Na segunda na iteração 0, desculpa. Na iteração 1, o que aconteceu? Dividimos em 9 quadrados iguais e nós retiramos o central. Então, 9 menos 1, eu passo a ter, então, 8 quadrados. A mesma coisa vai acontecer na segunda iteração. Em cada um desses quadrados que são semelhantes ao anterior, eu vou dividir em 9 e vou retirar 1. Ou seja, esse daqui primeiro que eu grifei vai ter 8, esse também nós teremos 8, assim sucessivamente até chegarmos em 64 quadrados. E agora nós temos uma pergunta. Quantos quadrados pretos haverá após 3 iterações? E na quinta iteração? Será que da forma como nós estamos pensando, nós vamos conseguir chegar nessa quantidade de quadrados? Observe então a seguinte tabela. Nós temos então 0, eu tinha 1 quadrado. Na iteração 1, olha só, eu tive 8 quadrados. O que aconteceu da 0 para 1? Como que 1 se transforma em 8? 1 se transforma em 8 por meio de uma multiplicação. 1 vezes 8, 8. Vamos pensar agora na segunda iteração. Na segunda iteração eu cheguei em 64. Como que 8 chega em 64? Aqui no caso, 8 vezes o próprio 8, eu chego em 64. E será que essa lógica se repete?
Vamos pensar o terceiro. Quanto que nós vamos encontrar? Multiplicando, então, por 8, nós temos 64 vezes 8, 512. 512 vezes 8, 4.096. E 4.096, aqui no caso, vezes 8, nós temos, então, 32.768. Então, só respondendo a questão, na terceira iteração, nós temos, aqui no caso, 512. E na quinta iteração, nós temos 32.768 quadrados pretos. Mas o que é importante nós pensarmos agora a respeito disso é a seguinte questão. Quantos quadrados pretos nós teremos na 10ª iteração? Será que nós vamos continuar multiplicando da forma como nós multiplicamos ali? Mas nós podemos pensar o quê? Será que não podemos pensar no processo de generalização? Então, essa situação, ela pode ser representada por uma função que relaciona uma certa iteração n com a quantidade de quadrados pretos dessa iteração. Ou seja, a quantidade que eu vou representar por Qn de quadrados pretos na iteração n. E ela vai ser dada pela seguinte forma. Qn, ou seja, a quantidade de quadrados pretos na iteração n é igual a 8 elevado a n. E por que nós chegamos em 8 elevado a n? Porque naquela tabela anterior, nós vimos que ela foi o quê? Ela foi sendo construída toda em relação ao produto a ser multiplicado por 8. Por exemplo, aqui no caso, eu tenho 8 elevado a 0, eu vou ter 1. Na sequência, eu tenho 8 elevado à primeira potência, eu retorno ao 8. Agora, no caso, na segunda, 64 é 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado. 512 é 8 ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. 4.096 é 8 à quarta. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E assim sucessivamente. 32.768 é 8 elevado à quinta. E quando nós pensamos, então, na 10ª iteração, nós temos, então, a 10ª iteração como sendo, aqui no caso, milhar, aqui milhão, 1 bilhão, 73.741.824 quadrados pretos. Na Câmara de Documentos, nós podemos resolver isso por meio do quê? Nós podemos, na Câmara de Documentos, utilizar a calculadora. Eu vou ter, então, aqui no caso, 8 elevado à 10ª potência. Olha lá o tanto que nós chegamos, então, né, o valor que nós chegamos semelhante ao que nós encontramos no quadro. Só que agora, eu tenho um questionamento para você. Nós vamos agora, então, para um questionamento, aonde que você vai pensar em outras iterações. Em qual iteração a quantidade de quadrados será 262.144? Observe que agora você vai pensar de uma forma diferente da que nós realizamos anteriormente. Antes nós dávamos a iteração e pedíamos a quantidade de quadrados. Agora nós estamos no processo inverso, tá certo? Vou dar um tempo para que você pense e nós já retornamos.
Então, a pergunta foi: quantas iterações eu preciso para ter, vamos dar uma olhada no slide, 262.144 quadrados pretos. Aí eu vou falar para você o seguinte: calma, a gente vai voltar novamente essa pergunta de forma que a gente mostra para você como eu consigo encontrar este valor. Bom, tendo então esse contexto mostrado uma aplicação de uma função exponencial, a gente já pode o quê? Definir exatamente o que é uma função exponencial. Voltemos para os slides. Antes disso, me desculpem, eu estou mostrando aqui como o professor Diego só mostrou alguns cálculos, alguns valores de n igual a 0, n igual a 1, ele é sempre natural, quer dizer que ele é positivo, né? Então, mostrou iteração 0, iteração 1, iteração 2. Então, aqui eu fiz um gráfico onde eu tenho neste eixo n e neste eixo o que? N, que é o número de quadrados pretos. E alguns valores, olha lá, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3. Olha só a característica que eu falei para vocês em outro slide no início da nossa aula. Ele vem crescendo, chega uma hora que, olha, vamos dizer, estoura, né? Cresce demais, rápido. Se eu considerar outros valores, eu posso achar a curva dessa meu QN. Eu só posso fazer esta curva quando eu defino que, na verdade, eu tenho uma função, né? Então, qual seria essa minha função? É uma função real, de domínio real, e de imagem também contido nos números reais. No nosso caso, o x é tal que a função f de x é igual a 8 elevado a x. Eu só fiz o seguinte, eu troquei o n por x, mas qual é o nosso, no caso do exemplo que foi passado? Quem que é o meu x? É o número da iteração. Iteração e não interação, ok? E o f de x é o meu qn, que eu tinha falado, o número de quadrados. Esse 8 elevado a x é genérico, né? Ali a gente pode falar que o x, ele não é necessariamente só o número da iteração. Voltando, então, para os slides, vamos definir a minha função exponencial. Depois o professor Diego falará na função tipo exponencial. Então, a função exponencial é uma função que leva o conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais. O que quer dizer? Domínio e aqui o contradomínio. Só números reais. A gente define a função exponencial de base A. O que é A? A é um número, é uma constante. E essa função exponencial, ela associa cada número x do meu conjunto dos números reais a um número a elevado a x. A constante x é a minha variável dependente. Só que, para ser uma função exponencial, eu tenho que a base tem que ser sempre positiva. E outra, ela tem que ser diferente de 1. Eu já vou dizer por que o meu A, o meu número, é um número, o meu número A tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Então, aqui está a maneira de escrever a minha função genérica exponencial de base A. Então, olha lá,
x, olha só onde está o x, é uma variável independente, real, e o meu A é uma constante real, positiva, diferente de 1. Não pode esquecer isso daqui. Olha, qual é o interessante dessa minha função? Ela é uma função que, em relação àquela que a gente já conhece, né, a potência, por exemplo, 2x mais 1, que é uma função polinomial de primeiro grau, 2x ao quadrado menos 1, que é uma função quadrática, o x está sempre na base, ou seja, a variável independente está na base. Já a constante está no expoente. Agora nós estamos falando o contrário. Agora, a minha variável independente está no expoente e a constante está na base. Então, é bem diferente com relação à potência. Então, a minha função a elevado a x é uma potência com a particularidade de ter base fixa, isso é importantíssimo, base fixa e expoente variável. Vamos dar, então, uns exemplos. Espera só um instantinho. Bom, porque a base da função exponencial tem que satisfazer o A positivo. Isso tem a ver com uma coisa que você já estudou. A questão de eu tenho número, ou raiz par, seja raiz quadrada, raiz quarta, de número negativo. Professor, eu não estou entendendo. Por que a senhora está falando de número, raiz de número negativo, se você falou em A elevado a x? Opa! O x é um número real. Concorda comigo? Se x é um número real, ele pode ser fracionado. Não pode? O x não pode ser igual a meio? O que é você ter um número elevado a meio? Vamos ver? Então, ó, vamos considerar aqui, eu quero falar para você por que o A tem que ser positivo. Então, eu escolhi um A negativo, menos 4. O x é o conjunto dos números reais. Então, eu posso ter x igual a meio. Então, o que eu vou ter? Uma função exponencial de base menos 4 e um ponto onde o x é igual a meio. O que é meio? Meio é raiz quadrada. Opa! Olha lá. Raiz quadrada de número negativo. Isso não pertence ao conjunto dos números reais. Então, para eu não cair nesse tipo de coisa, em raízes de números negativos, eu falei raiz par, meio, mas poderia ser um quarto, um sexto e assim por diante, que não está no conjunto dos números reais. E a gente só está trabalhando com o conjunto dos números reais. Então, este é o motivo por o número A não ser negativo. Qual que é a segunda? Ele não pode ser igual a 1. Voltemos aos slides, então. Se ele for igual a 1, eu tenho uma função constante. Vamos lá? Então, é 1 elevado a x, não é isso? Seria a base 1 e o x, qualquer número do conjunto dos números reais. 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a 1000 é 1.
Ou seja, eu tenho uma função constante. Função constante não é função exponencial. Portanto, o A tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1, senão eu caio numa função constante, certo? Bom, então apresento para você a função exponencial de base A e de expoente x. A gente agora vai ver, né, alguns exemplos. Lembre-se, a função, como A é sempre positivo, concorda comigo? Que eu mostrei para vocês. Então, os valores que eu vou ter, a imagem de uma função A elevado a x é sempre números positivos. Exemplo, 2 elevado a x, ok? Me dê um valor de x, onde o 2 elevado a esse valor vai dar um número negativo. Não vai, nunca vai. Então, a imagem é formada por números positivos diferentes de 0. Exemplos, vamos lá. A é uma constante e x é a minha variável independente. Primeiro exemplo, o valor de A é 2. Então, eu faço a minha função exponencial 2 elevado a x. Muito utilizado em computação, uma vez que em computação nós temos os zeros e os uns, ou seja, duas possibilidades. Então, essa função exponencial 2 elevado a x é importante em computação. Agora, ao invés de 2, eu vou colocar meio. Eu posso, lógico, desde que seja maior que 0 e diferente de 1. Quando eu faço isso, eu vou me lembrar daquela regrinha, né? De que se eu subir o 2 que está no denominador para o numerador, o que aparece aqui? Um sinalzinho de menos. Isso quer dizer o quê? O meio elevado a x também pode ser escrito como 2 elevado a menos x. Isso aqui é muito importante você relembrar da matemática básica, né? Essa questão de tirar um número do denominador, jogar no numerador, mas ter que levar o sinalzinho de menos. Aqui o 10 elevado a x, o A é 10. 10 elevado a x, aonde eu vou usar isso, professor? Notação científica, não é isso? Como que é? Faltou um N aqui. Como eu escrevo 100 em notação científica? 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Como eu escrevo 10? 1 vezes 10 elevado a 1, e assim por diante. Então, essa função 10 elevado a x também você pode se lembrar da notação científica. Aqui, o expoente necessariamente não tem que ser x. Aqui nós vimos que apareceu um menos x. Eu posso ter aqui, ó, 2x. A base, 10, e o expoente é 2x. Opa, olha que lindinho isso aqui, um e elevado a x. Mas, professora, você disse que a base é numérica, é uma constante. O que esse e está fazendo aí? Esse e ele é chamado de algarismo neperiano. Ele tem um valor. Ele é um número irracional. O que é irracional mesmo? É aquele número que é um decimal infinito e não é uma dízima periódica, não é isso? Então, esse e tem um valor, ele é um número irracional. Mas por que eu tenho que saber sobre esse e? Um e elevado a x? Porque muitos fenômenos físicos, eles têm como um modelo uma função exponencial na base do algarismo neperiano. Vocês já vão ver algumas aplicações, alguns exemplos, e vai aparecer esse E. Tá certo? Então, é importante saber o algarismo neperiano. Voltando aos slides,
Então, aí alguns exemplos. O A sempre um número e a variável sempre no expoente. Então, agora, nós vamos deixar para você pensar um pouquinho sobre algumas funções. Analise as seguintes funções. A função f vai de R até R, né? R em R, e ela é dada por menos 2 elevado a x. A função g, também, números reais no domínio, números reais no contradomínio, ela é dada por x elevado a meio. E a última, que é h, ela é dada por h de x igual a 9 elevado a x. Pergunto qual ou quais, né, atendem à definição de função exponencial. Nós retornamos daqui a alguns segundos. Até mais. Retornando, então, da nossa atividade, vamos ao quadro com a correção. Então, nós temos que fazer o quê? Né? Nós tínhamos que olhar as funções e nós tínhamos que verificar se essas funções eram ou não eram função exponencial. Então, vamos pegar a f. A f, no caso,
ela é de R em R, dada por f de x, e nós tínhamos lá, né, a elevado a x. Quem é o a nesse caso aqui para nós? Nesse caso, eu tenho que o a é menos 6. O que acontece? Não vai ser exponencial porque menos 6 é menor que zero. E qual era a condição de a? A não tem que ser maior que zero e diferente de 1? Essa é a condição de a. Então, nós vemos que nesse caso, na f, essa condição acaba, então, furando. Na sequência, nós temos a g. R em R dada por g de x, daí nós temos x elevado a 3 meios. Mas na hora que você olha essa função e pensa no modelo, o que você já percebe? Nesse caso, essa função que nós temos aqui, ela é uma função que não atende ao formato a elevado a x. Porque a variável independente, ela está na base. E para que nós tenhamos uma função exponencial, a variável independente ela tem que estar onde? No expoente. Uma função exponencial está no expoente. E, então, nós temos com a maior que zero e a diferente de 1. Na sequência, a h de x, dos reais aos reais, dada por h de x igual a 3 elevado a x. O que nós temos? Nós já podemos perceber que ela é exponencial, porque quando eu comparo, olha só, eu vejo que a vale 3, tá certo? E como a vale 3, eu vejo então que a definição, nesse caso, ela é satisfeita. Então, após nós conhecermos as funções exponenciais, né, é importante agora que você conheça as funções do tipo exponencial. Então, há uma classe de funções que elas acabam sendo compostas, né, ou elas realizam algumas operações de envolvendo funções exponenciais com números reais. Há também o caso de você ter produtos de funções exponenciais por outro número real que não se encaixam na definição. Mas são funções que vocês vão ver mais para frente nas aplicações que elas estão constantemente em várias situações do nosso dia a dia. Então vamos ao quadro com a definição. Então, aqui nós temos a função tipo exponencial e aqui nós temos a definição. Ó. Uma função g que vai de reais em reais, ou seja, o domínio dela é os números reais e o seu contradomínio é o próprio número conjunto dos números reais, ela é dada por, olha só essa g de x, b que multiplica a elevado a c que multiplica x mais d. O que eu tenho que pensar aqui? A variável em questão, ela é x. E quem diz isso para mim é a definição de g de x, é g de x, ok? Ela está me designando quem é a variável. B, A, C e D são o quê? São constantes. Só que A, nesse caso, por ela estar, no caso, né, pela condição de A ser a base que comporta, então, a nossa variável, nós temos a condição de exponencial para A. A tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Principalmente porque se eu tenho zero que multiplica A elevado a cx, mais D, você vai ter zero, você vai ter simplesmente D. Não faz sentido eu definir a função e não colocar a restrição de B diferente de zero. E C também tem que ser diferente de zero, porque se C for zero, o que acontece com esse expoente aqui? Ela vai anular o expoente. Então é necessário nessa definição eu criar essas restrições para que essa função que eu estou definindo faça sentido. Porque quando eu não acabo satisfazendo essas condições, eu acabo voltando em modelos de funções que você estudou anteriormente. Então, quando nós temos esse tipo específico, respeitando essas restrições, nós temos, então, uma função do tipo exponencial. Na sequência, nós temos alguns exemplos e nós vamos observar, então. A primeira, olha só essa daqui, g de x é igual a 4 que multiplica 5 elevado a 2x menos 7. Olha o que você tem aqui. Você tem aqui que o b, na primeira, que o b vale 4, você tem que o a é 5, olha lá, é maior que 0 e diferente de 1, 5 então satisfaz a condição. Nós temos aqui no caso 2x,
o expoente é C, C que multiplica X, o C vale 2, mais o D, então o D vale, para nós aqui no caso, menos 7. Então esse aqui é um exemplo de função do tipo exponencial. Na sequência, quem que nós temos? Nós temos 8 elevado a x dividido por 3. Como que nós podemos pensar essa função aqui? Nós podemos pensar essa função como sendo assim. G de x igual a 1/3 que multiplica 8 elevado a x. Certo? O que eu vejo aqui? Eu vejo que o B vale 1/3, eu vejo que o A vale 8, certo? Eu vejo que C está valendo 1. Olha só, o C está valendo 1. Só o que eu vejo agora? Eu vejo que o D vale 0. Tem alguma restrição para o D valendo 0? Olha só, não tem o D, ele pode assumir o valor de 0. Então, essa também é uma função do tipo exponencial. E olha só quem voltou para nós aqui. Olha só, o algarismo neperiano, ou também chamado número de Euler, né? Há várias designações para esse número irracional. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Não tem ninguém multiplicando E, então eu já posso pensar que o meu B vale 1, que é o elemento neutro da multiplicação. A base A é o E é 2,71, aquelas casas decimais que você já viu anteriormente, então satisfaz a condição de ser maior que 0 e diferente de 1. Eu vejo que o expoente, no caso, é menos x, então eu posso pensar que C é igual a menos 1. E o D, aqui no caso que está somando, olha só quem eu tenho. Eu tenho, então, o mais 9. Então, esses 3 exemplos que você conheceu aqui são, então, funções do tipo exponencial. Vamos, então, agora na Câmara de Documentos, que aqui na Câmara de Documentos você tem o número E. Okay? Você tem a função E elevado a x. Então, quando você clica no Shift, e você tem aqui, ó, é a segunda função da tecla LN, você coloca o E. E qualquer outro, e o número que você colocar na sequência é a potência dele, ó. Então, E elevado à quinta, você tem, então, o valor, né, de E elevado à quinta. Você pode pensar em E elevado à primeira potência. Olha lá, 2,718 e assim por diante. Só que na função alfa, quando você aperta alfa, olha lá, você tem o número E puro, tá? Sem estar relacionado a nenhuma função, no caso, tendo que colocar o quanto ele está elevado. Quando você bate, então, são de igual, você tem o valor do algarismo neperiano, então, que nós estamos estudando. Retomando, então, agora ao quadro, nós temos o seguinte questionamento, né? Então, nós estudamos as funções exponenciais, f de x igual a elevado a x. Conhecemos agora as funções do tipo exponencial, b a elevado a cx mais d. E nós temos uma grande pergunta, né? E a pergunta é, mas por que eu estudo esse tipo de função? O que essa função muda, essas funções mudam na minha vida? Pois bem, na sequência, você vai conhecer várias situações onde que nós podemos utilizar essas funções, que essas funções descrevem essas situações. E eu creio que você vai se espantar um pouco o quanto próximo essas funções estão do seu cotidiano. Você pode ser que não saiba, né, que ela esteja ali, mas elas agem na nossa vida e contribuíram muito com a evolução tecnológica recentemente vivida pela humanidade. Vamos então retomar o quadro, onde nós temos os seguintes contextos. O primeiro contexto que nós temos é o seguinte, é lá na área de arqueologia, da área de história. Então, se eu tenho um fóssil, certo? Como que eu sei a idade desse fóssil? Para eu saber a idade desse fóssil, eu vou trabalhar com um elemento químico que está presente nessa ossada, que é o carbono 14. O carbono 14 é um elemento radioativo. E, conforme o tempo vai passando, o que acontece com o carbono 14? Ele vai, então, se desintegrando e se transformando em carbono 12. Ok? Então, quando o ser vivo está vivo, né, ele tem uma quantidade de carbono 14 presente. E quando ele falece, esse carbono 14 se transforma em carbono 12.
E para eu saber, então, em relação ao tempo, e para eu saber, então, qual é a idade de um fóssil, eu posso medir isso por meio da quantidade de carbono 14 que existe nesse fóssil. Veja bem, você pode estar se perguntando se o carbono 14 virou carbono 12, por que eu vou analisar a quantidade de carbono 12 no meu fóssil? O carbono 14, ele não se desintegra totalmente em carbono 12. Então, fica um pouco de carbono 14 no fóssil, de forma que eu, medindo esse carbono 14, eu sei a idade dele. Esse é o método utilizado para datar achados arqueológicos e a expressão que é utilizada para determinar a idade do fóssil é tem o seguinte modelo, ó, NT, e NT é a quantidade de carbono 14 presente numa amostra num instante T. Então, eu pego, por exemplo, um instante T que eu não conheço, que, por exemplo, é hoje. Então, eu faço essa medição desse carbono 14 presente nessa amostra. Eu tenho N0, que é a quantidade de carbono 14 presente no instante T igual a 0. Nós estamos chamando de T igual a 0, sendo o momento da morte do ser vivo. Então, no caso, quando a amostra for formada, seria o caso, o momento da morte. Eu tenho aqui, no caso, o K, que está no expoente como a constante de desintegração radioativa do carbono 14. Eu tenho aqui a base dessa função E, que é o nosso número neperiano, e a nossa variável ao tempo. Okay? Então, essa é um exemplo que nós podemos utilizar a função exponencial na área de arqueologia. No caso, trata-se de uma função exponencial. Na sequência, nós também temos no mercado financeiro. Alguém aqui já estudou juros compostos? Então, na ideia de juros compostos, nós também temos associado as funções exponenciais. Então, lembrando que o montante gerado, MT, é igual ao montante investido, M0, que multiplica 1 mais R, que é a taxa anual de juros, dividido por N, que é o número de vezes no ano que os juros é creditado, elevado a NT, onde que eu tenho que ter é o período, no caso de tempo, ok? E o N aqui, como eu já defini, então, que aparece tanto nos dois casos, né, esse número de vezes no ano em que o juro é acreditado. Nós temos também um outro tipo de função exponencial, ou são funções exponenciais que estão sendo utilizadas para lidar com situações práticas que estão presentes no nosso cotidiano. Veja que, neste caso, o A não é um número só. Ele é o 1 mais R sobre N. Este é o meu A, no caso da função exponencial. O próximo exemplo que nós temos é a curva de aprendizagem. Então, ou seja, nós vamos agora para a área da psicologia e também da pedagogia. E nós temos que ela é utilizada por psicólogos, educadores, na descrição do processo de aprendizagem. Então, aqui nós podemos perceber que Y é igual a C menos A, novamente E, que é a nossa base, o algarismo neperiano, menos K, que multiplica X. C, A e K são constantes positivas. E você pode perceber, olha só, que nós temos X como sendo o número de esforços. Então, há um momento que há uma quantidade de esforços, de estudo que você faz em determinado conteúdo, e olha o que vai acontecendo nesse modelo. Por mais que você se esforça, há uma tendência dessa sua aprendizagem, ou seja, a descrição da forma, olha só, ela tende a se igualar a chegar na assíntota Y igual a C. Ou seja, isso aqui já mostra para nós que se você for estudar na véspera da prova, o resultado não vai ser tão bom. Ok? Então, esse é mais um exemplo que nós temos ligado, então, à área de psicologia e de pedagogia. Então, também é uma função do tipo exponencial. Olha, essa função também você pode pensar o seguinte: você tem uma fábrica. Você pode optar por dar treinamento aos seus funcionários para a produção de uma peça ou não dar, né? O que vai acontecer? Para aquele que você não deu
não mostrou como fazer, não capacitou o seu funcionário para fazer, ele vai produzir certo número de peças. Agora, se você deu a capacitação, ou seja, você fez ele, né, fazer, refazer e refazer a peça, o que vai acontecer? O número de peças dele B vai ser muito maior do que o A. Isso. Na sequência, então, nós temos o resfriamento de Newton, ok? E o resfriamento de Newton, ele é muito importante para a gente descrever. Quem aqui já foi tomar um café, colocou o café na xícara e esqueceu, e a hora que lembrou, o café estava frio? O processo de resfriamento do café em relação ao meio ambiente, ele é descrito por meio também de uma função do tipo exponencial. Então, eu tenho que a temperatura, o T, no instante T, ela é igual à temperatura ambiente, Tm, mais a temperatura inicial, que a gente pode pensar como se a temperatura do café na hora que você colocou na xícara, menos a temperatura ambiente, que multiplica E, novamente o nosso algarismo neperiano, elevado a menos K. K é uma constante positiva que multiplica, então, o T, que é o tempo. Essa constante positiva, ela vai depender do material, por exemplo, se é um café, se é um leite, se é uma água, e de outras propriedades do meio, né, e do objeto. Mas essa é a lei principal quando se fala em resfriamento. Olha só, pessoal, então você já pôde perceber o seguinte, você já pode perceber que essas situações que nós falamos estão presentes na nossa vida. Tomar um café, o resfriamento de uma sopa também pode ser vista, pode ser pensada, pode ser traduzida por essa expressão que você acabou de conhecer. Só que agora eu vou jogar a bola para você. Eu quero que você pense um pouquinho se você conhece, se você lembra de alguma situação que pode ser representada por meio das funções exponenciais. Vamos ao quadro? Então, você conhece algum fenômeno que pode ser descrito por uma função exponencial ou uma função do tipo exponencial? Então, eu vou dar um tempo para que você pense a respeito dessa questão e nós voltamos na sequência. Bom, a pergunta foi, você conhece algum fenômeno que é descrito por uma equação, uma função exponencial ou do tipo exponencial? Vocês vão ver muitas. Por exemplo, quando se trata de circuitos elétricos, onde eu tenho resistores, capacitores, tenho indutores, eu vou precisar da função exponencial para trabalhar com esses circuitos. Sistema massa-mola. A gente sabe que uma ponte, lá no México mostra-se muito, você pode até puxar algumas imagens, de edifícios em cima de molas. Isso é muito comum em áreas onde há muito terremoto. Então, o que acontece? Quando ocorre o terremoto, o prédio vai vibrar, né, em cima dessa mola. A possibilidade dele desabar é menor, a não ser que realmente tenha casos bem extremos. Mas, quando você vai trabalhar com esse sistema massa-mola, você vai cair numa equação do tipo
exponencial. Você vai ver no seu curso uma coisa que se chama equações diferenciais ordinárias. Muitas dessas equações têm como solução uma função do tipo exponencial. Então, aguarde que você vai ver muito dessas funções no decorrer da sua graduação, né? E até mesmo sua pós-graduação e assim por diante. Bom, agora vamos falar o seguinte. Eu disse que a função exponencial ela é uma função potência, entre aspas, mas que ela tem a constante na base e a variável independente no expoente. Mas será que aquelas propriedades das potências do x elevado a n podem ser utilizadas para essas funções exponenciais? Você vai ficar até surpreso, mas pode. Só que você nunca pode esquecer, nós estamos com base constante e o expoente, a variável independente. Então, vamos para o quadro. Você pode estar pensando assim, essa professora fica, base é número, expoente é a variável independente. Mas isso eu estou falando para você gravar mesmo essas propriedades, né? Bom, então vamos considerar dois números reais quaisquer. Um eu estou chamando de M e o outro eu estou chamando de N. Primeira propriedade. Se eu tenho o A elevado a M vezes o A elevado a N, eu vou me lembrar do quê? Se fosse uma potência, como é que você faria? X elevado a M vezes x elevado a n. Você falaria assim para mim, professora, repete a base e soma os expoentes. Concordo. Aqui também. Só que, olha lá, o m e o n estão no lugar do x, tá ok? Então, eu tenho aqui o número elevado a m vezes o número elevado a n. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. E a divisão? Como é que você falaria isso? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, se eu tiver o A elevado a M dividido por A elevado a N, eu posso escrever como A elevado a M sobre N. Vamos relembrar outra? Quanto que é A elevado a M elevado a N? Vamos lembrar aqui? X elevado ao quadrado elevado ao cubo. O que você faz? Repetiu a base e multiplicou os expoentes. Não é isso? Aqui é a mesma coisa. Só que, volto a falar. O A é um número, o X que tem valores M e N. Então, olha lá, repetiu a base e multiplicou os expoentes. Próxima, olha lá, isso aqui eu falei que você, né, não pode esquecer. Se eu tenho 1 elevado a A elevado a N, eu jogo o denominador para o numerador, só que o expoente vem negativo, que eu estou mudando o número de posição com relação a quem? Ao traço de divisão. Isso também é parecido com os da potência. E, por fim, eu tenho aqui uma raiz enésima de uma função exponencial A elevado a M. Eu repito o A elevado a M e este N vem dividindo o M. Né? Isso também tem, se você se lembrar, se eu tenho x elevado ao cubo
dentro de uma raiz quadrada, eu posso escrever isso como x elevado ao cubo dividido por 2. Aqui o que muda é que no lugar do x eu tenho um número. E é lógico, se o n está vindo dividindo o m, cuidado, ele não pode ser igual a zero, não é isso? Mas não existe raiz zero de um número, né? Então, você vê que eu posso utilizar as propriedades da potência para as minhas funções exponenciais, desde que eu sempre leve em consideração que a base é número. Ah, e o mais interessante, né? Qualquer número elevado a zero é 1, menos o zero. Bom, então se A é um número e eu elevo a zero, o que ele pode ser só? O número 1. Bom, então agora eu vou deixar mais uma perguntinha, né, para vocês. Utilize as propriedades das funções exponenciais que eu acabei de mostrar para simplificar as expressões das seguintes funções. Então, está em algumas funções, essas funções vão ficar no vídeo para vocês verem aí na tela, e eu volto daqui a alguns instantes para corrigir estes exercícios. Até mais.
Aqui, ó. Retornando, então, da atividade, vamos ao quadro com a correção. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa correção é aplicar, então, as propriedades. Então, o que eu vejo aqui? Na primeira eu vejo que eu tenho a mesma base, 3. Eu vou, então, repetir a base e, como é um produto envolvendo essas funções, eu vou, então, somar os expoentes. Se eu tenho um x, eu ganhei mais um x, eu tenho, então, 3x. Nesse caso, o que acontece? É 3 elevado ao cubo que multiplica x. Eu posso, então, pensar que 3 elevado ao cubo como 27. Por quê? 3 elevado ao cubo, no caso aqui, nós temos, então, o valor de 27. O próximo, g de x igual e elevado a x elevado ao quadrado. O que nós temos? Nós temos aqui potência da potência. Repito a base e multiplico os expoentes. X vezes 2, aqui no caso eu tenho então 2x. Tá certo? Aqui nesse caso, h de x é igual a e elevado a x sobre e elevado a quarta. Eu vou, então, repetir a base e, como é uma divisão, eu vou, então, subtrair os expoentes, x menos 4. E agora, na sequência, o que nós temos? Na sequência, nós temos que a potência é a mesma, tá certo? Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar num passo atrás. Eu posso, então, ter, nesse caso, o 3 vezes 2 elevado a x. Por quê? O x distribuiu para o 3 e o x distribuiu para o 2. Então, eu volto aqui. Então, eu volto um passo atrás. Por quê? 2 vezes 3, 6 elevado a x. Dessa forma, então, nós finalizamos a correção da nossa atividade. Você se lembra que nós deixamos uma pergunta em a ver com você? Bom, que era, agora eu dou o número de quadrados pretos e peço qual é a iteração, ou o número da iteração, que vai me dar este número de quadrados. Então, vamos ver. A pergunta tinha sido em qual iteração a quantidade de quadrados será 262.144. Lembrando que nós vimos que a função que fala sobre o tapete é f de x, 8 elevado a x. O que a gente tem que fazer, então? Eu tenho aqui que a função é 8 elevado a x e quero saber qual é o valor de x, tal que 8 elevado a esse valor vai dar um número pedido de quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Fatorar este número. Mas, professora, fatorar eu preciso desse número escrito da seguinte maneira: 8, por que 8? Porque a base aqui é 8, elevado a um número que eu tenho que encontrar. Eu consigo encontrar esse número fatorando o 262.144. O que é fatorar mesmo? Eu vou ter que sucessivamente e dividindo o número pelo 8, que é a base. Ah, professor, eu quero começar a fatorar dividindo por 2. Opa, você pode fazer isso? Pode. Mas acontece que quando eu for igualar este número com este, as bases devem ser iguais. Por isso, eu vou começar a dividir por 8. Então, 262.100 dividido por 8 dá 32.768. Vou dividir novamente por 8. Vai dar 4.096.
Continuo dividindo por 8. 512. 512 dividido por 8, 64. 64 dividido por 8, 8. 8 dividido por 8, 1. Opa, como é que eu fatoro agora? Conto o número de 8 que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho o 8 elevado à sexta. Ou seja, eu multipliquei 6 vezes. Não é 6 vezes 8. Multipliquei o 8 em 6 vezes. Bom, agora eu tenho bases iguais, não tenho? Eu posso fazer a igualdade. Então, 8 elevado a x pode ser escrito, o 262.144 é o 8 elevado a 6. As bases são iguais, não são? São. Para esses dois números serem iguais, o que mais eu preciso? Eu preciso que as potências, o expoente de um lado e do outro sejam iguais. Portanto, se eu tiver x igual a 6, eu consigo este número. Portanto, 6 iterações para eu obter esse número de quadrados. Então, foi ao contrário, né? A função exponencial é assim que a gente resolve a maioria dos problemas. Você fatorando o número na base que você tem, de preferência. Às vezes, vai complicar um pouquinho a mais, mas é por aí que você resolve. Bom, avançando, então, nós temos a situação problema número 1. Vamos dar uma lida no slide. Alguns fornos elétricos, eles conseguem controlar sua temperatura interna através de um dispositivo que desliga automaticamente quando o forno atinge a temperatura que você deseja. Esse dispositivo se chama termostato. Você já deve ter ouvido falar nele. O seu forno tem um termostato. Então, vamos considerar um forno elétrico que possui esse dispositivo e tem uma temperatura interna igual a T. E este T eu consigo a partir desta função, a lei de resfriamento de Newton. Tá? Então, só que aqui é um pouquinho diferente da lei de resfriamento de Newton, porque lá eu tenho o algarismo neperiano. Aqui não. Mas é um resfriamento, tá? Só que vai chegar um valor tempo T qualquer, o seu termostato vai desligar o seu forno, não é isso? Aí, quando a temperatura diminuir, liga o forno. E vai assim. É assim que funciona. Pergunta-se qual é a temperatura aproximada do forno 10 minutos após ele ter sido ligado. E nesse caso, então, o que nós vamos ter que pensar para resolver? Então, olha só, eu tenho uma função, não tenho? E o que essa função está relacionando? Essa função está relacionando a temperatura num instante de tempo, tá certo? Se eu quero saber depois de 10 minutos, basta eu pensar no quê? No cálculo, num ponto específico, no caso 10. Vamos ao quadro? Então, aqui no quadro, o que nós temos? No quadro, nós temos o seguinte, nós temos a expressão. Então, a temperatura, essa expressão que foi dada para nós, a temperatura no instante de tempo t, ela é 290 menos 320, que multiplica 0,35 elevado a t dividido por 10. E a pergunta é, qual a temperatura aproximada do forno 10 minutos depois de ter sido ligado? Então, eu faço t igual a 10. Essa é a questão. Então, eu vou agora lá na função e eu vou substituir no lugar do t o valor de 10. E olha que negócio interessante que aconteceu. Quando eu faço a substituição, eu tenho 10 dividido por 10. E 10 dividido por 10, olha só,
eu tenho o expoente 1. Então, agora é só realizar as operações. T de 10 é igual a 290 menos 320 vezes 0,35. Nós vamos encontrar, então, 112. 290 menos 112, nós chegamos, então, na temperatura de 178 graus Celsius, tá certo? Então, dessa forma, nós finalizamos essa nossa primeira situação. E eu gostaria, então, de deixar claro a você o seguinte: o quanto que essas funções são importantes e o quanto que é importante na sua aprendizagem da matemática você compreender todas essas funções elementares que nós estamos estudando. Porque essas funções, elas apresentam características. E essas características são utilizadas para o quê? Para descrever os fenômenos. Então, você começa a perceber, quando você tiver dados brutos, estiver numa situação de modelagem matemática, de um problema físico, de um problema químico, o que vai acontecer? Você vai começar a observar certos comportamentos. E é essa observação, né, Genai, desses comportamentos que você começa, então, a associar a essas funções. Então, entender a definição, entender onde ela se aplica, entender as restrições, entender as características fundamentais, vai te possibilitar o quê? Fundamentação, para poder entender a sua realidade, certo? Não adianta falar em aplicação se você não compreendeu a função em si, ou os tipos de funções que você tem em mãos. Então, o mais importante agora é você tentar entender bem a função exponencial para depois pensar novamente nas aplicações dessa função. Certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.